A história começou no acampamento Manabe. O acampamento era administrado pelo proprietário Frank Kostic e seu conselheiro-chefe Rony Angelo, que tentavam manter todos na linha. Havia um rapaz chamado Alan. Ele era um adolescente socialmente estranho e imaturo, com uma aparência desleixada. Alan era frequentemente provocado por outros campistas, então às vezes ele revidava praticando bullying contra crianças mais novas, como uma apelidada de PP, apenas para se sentir forte. Infelizmente para Alan, muitos campistas o tornaram alvo de suas provocações, incluindo seu próprio meio-irmão Michael e os amigos de Michael, TC e Vinny, bem como uma garota chamada Bella. Uma noite, Alan tentou participar de uma pegadinha, onde um grupo de garotos estava literalmente tentando atear fogo aos próprios gases para rir. Alan não conseguiu fazer uma chama e ficou irritado, ameaçando os outros garotos, até que um conselheiro chamado Randy interveio e pôs fim à travessura. No dia seguinte, no almoço no refeitório, Alan reclamou da comida e causou uma cena. Randy reagiu empurrando Alan bruscamente, chegando a empurrar o rosto dele em um prato, até que Rony interveio para separá-los. Rony acalmou a situação, permitindo que Alan pegasse outra coisa para comer em vez da refeição da cafeteria. Alan foi até a cozinha para um lanche, mas entrou em conflito com o cozinheiro do acampamento, Mickey. Mickey pegou Alan pegando um sanduíche de sorvete sem permissão e explodiu de raiva. Ele gritou com Alan e até jogou ovos nele, enquanto Alan pegava uma frigideira em frustração. No caos, Alan atirou uma faca de açougueiro em Mickey. A faca errou por pouco e ficou cravada no batente da porta. Naquele momento, o proprietário do acampamento, Frank, entrou furioso com o comportamento de Alan. Oprimido e enfurecido, Alan gritou: "Espero que todos vocês morram", e correu para fora do refeitório, embrenhando-se no mato. Frank então disse a Michael para ir atrás de seu meio-irmão. Michael perseguiu Alan na escuridão da mata para acalmá-lo e trazê-lo de volta. Michael finalmente alcançou Alan em uma clareira onde Alan mantinha um monte de rãs como seus amigos. Michael ficou irritado e tentou arrastar Alan de volta para o acampamento. Em um dado momento, ele chutou cruelmente uma das amadas rãs de Alan para longe, o que deixou Alan furioso. Alan pegou o canivete de Michael que havia caído e apontou-o para ele de forma ameaçadora. Michael pegou o canivete de volta, gritou com Alan e voltou sozinho para o acampamento. Naquela mesma noite, Mickey ficou para trás na cozinha para limpar. De repente, um assassino invisível o atacou. O agressor levantou Mickey no ar e mergulhou a cabeça dele em uma grande fritadeira funda cheia de óleo fervente. Mickey ficou horrivelmente queimado e morreu com o rosto frito. Depois, o assassino embrulhou o corpo em sacos de lixo e jogou o cadáver no compactador de lixo do acampamento. Escalada do terror. Pouco tempo depois, o acampamento realizou uma noite social. Alan viu Ved e Stan fumando maconha secretamente. Eles ficaram animados quando o avistaram e o convidaram para se juntar a eles. Curioso, Alan pediu-lhes um também. Alan inalou, mas imediatamente engasgou e tossiu tão forte que cambaleou para frente e aterrissou de cara no colo de Stan. Acontece que eles haviam dado a Alan esterco de vaca seco. Todas as crianças caíram na gargalhada. Mais tarde naquela noite, após o evento social, o brincalhão Ved teve um destino macabro. O assassino invisível agarrou Ved, amarrou a uma cadeira e bombeou gasolina em sua garganta com um tubo. O assassino colou um adesivo na boca de Ved que dizia: "Drogas são para idiotas", e enfiou um cigarro aceso através dele. A gasolina inflamou e as entranhas de Ved explodiram com fogo, matando-o horrivelmente. Quando a notícia dessa morte e do desaparecimento anterior de Mickey se espalhou, Rony ficou paranoico. Ele começou a suspeitar que um assassino estava à espreita no acampamento, assim como os assassinatos anos atrás no acampamento Aroa. Frank, no entanto, recusou-se a admitir que algo estava errado. Ele insistiu que eram apenas acidentes e tentou manter todos calmos. Karen era uma garota bonita e popular por quem Alan estava apaixonado. Um dia, Alan tentou convencê-la a sair com ele em seu local secreto na mata. Ela hesitou, mas Alan continuou perguntando até que ela finalmente concordou, trazendo sua amiga Marie junto. No esconderijo de Alan, ele orgulhosamente mostrou-lhe suas rãs e ofereceu-lhes refrigerante. Mas o passeio deu terrivelmente errado quando Marie tropeçou em uma rã que havia sido esfolada viva. Seus restos ensanguentados estavam por perto. As garotas ficaram horrorizadas e imediatamente presumiram que Alan a tinha matado. Elas gritaram, chamaram Alan de aberração e fugiram aterrorizadas. Alan, chocado, perseguiu Karen, tentando explicar que ele não tinha feito aquilo. Antes que Alan pudesse alcançá-la, TC interveio e o atacou. TC agarrou Alan e lhe deu um cuecão violento, rasgando sua roupa de baixo e depois o jogou no lago. Karen e Marie assistiram ao bullying da margem. Alan foi deixado a debater-se meio nu na água, humilhado mais uma vez. O clímax da humilhação e dos assassinatos. Naquela mesma noite, os agressores decidiram levar as coisas ainda mais longe. Michael, TC e até Marie planejaram uma última pegadinha extrema para humilhar completamente Alan na reunião social do acampamento. Eles pressionaram Karen para atrair Alan para os bastidores do salão de recreação. Karen, culpada, mas com muito medo de desafiá-los, concordou relutantemente e disse a Alan para encontrá-la atrás do palco por um motivo inventado. Quando Alan apareceu nos bastidores esperando por Karen, ele foi emboscado por Michael e seus amigos. Eles o agarraram, despiram-no até a roupa de baixo e o amarraram, vendando-lhe os olhos. Então, na frente de todo o acampamento, eles empurraram Alan, amarrado e seminu, para o palco. Karen observou de lado, com o rosto cheio de arrependimento, percebendo que a pegadinha tinha ido longe demais. Nesse momento, o conselheiro PD interveio. PD correu para o palco, desamarrou Alan, cobriu-o e repreendeu furiosamente os campistas por sua crueldade. Alan estava perturbado, em lágrimas ou enfurecido, e disparou na escuridão após ser libertado.
Vendo isso, Rony notou quão protetor PD sempre era com Alan. Como PD defendia constantemente Alan e entrava em conflito com os agressores, Rony até começou a suspeitar que PD poderia estar por trás dos assassinatos, agindo como um justiceiro contra os algozes de Alan. Mais tarde naquela noite, o massacre do assassino realmente começou. O proprietário do acampamento, Frank, voltou para sua cabana após a comoção, apenas para ser atacado pelo assassino invisível à espreita lá dentro. Frank foi nocauteado com um martelo. Quando recuperou a consciência, encontrou-se em uma armadilha grotesca. Sua cabeça havia sido enfiada em uma gaiola de pássaros, e ele estava contido, incapaz de se mover. O assassino se aproximou e cruelmente colocou 2 ratos vivos na gaiola com a cabeça de Frank. Este ataque torturante matou Frank de forma horrível. Em outro lugar no acampamento, o conselheiro Randy e sua namorada Linda escaparam para a antiga casa de bombas para um momento particular. Dentro de um jipe, o casal estava em um momento íntimo. Randy saiu para se aliviar contra uma árvore, e naquele momento o assassino atacou. O assassino passou uma linha de pesca fina e forte ao redor do pênis de Randy e amarrou a outra ponta ao jipe sem que ele percebesse. Momentos depois, Linda ouviu Randy gritando de dor e implorando para que alguém parasse, o que a aterrorizou. Em pânico e sem saber o que estava acontecendo, Linda ligou o jipe e disparou para longe. O resultado foi catastrófico. A linha de pesca esticou e arrancou violentamente o pênis de Randy enquanto o jipe avançava. Enquanto isso, a fuga de Linda não durou muito. O assassino havia esticado uma linha de arame farpado na estrada, e Linda dirigiu direto para ela. O impacto e os ferimentos brutais a mataram instantaneamente. Ao mesmo tempo, outro campista chamado Spice parou na cabana de TC para conversar. TC ouviu um barulho estranho debaixo das tábuas do chão. Ele se agachou e espiou por um buraco para investigar. Naquele instante, o assassino cravou uma lança de madeira afiada para cima através do buraco. Direto no olho de TC, a lança penetrou profundamente em sua cabeça, matando dolorosamente no local. Pouco depois, Rony e outra conselheira chamada Jenny tropeçaram na visão horrível do cadáver de Frank em sua cabana. Aterrorizados, eles correram para reunir todos os campistas em um só lugar para segurança. No caos, Bella, a garota que havia praticado bullying contra Alan antes, separou-se do grupo e voltou sozinha para sua cabana. Assim que ela se deitou em sua cama, descobriu que o colchão do beliche de cima havia sido substituído por uma tábua de madeira cravejada de longos e afiados pregos. Os corpos de TC e Bella foram logo descobertos, mergulhando o acampamento em um pânico ainda maior. A revelação final. O xerife Jerry, o policial local com a voz mecânica áspera, envolveu-se na investigação e tentou manter a ordem. Karen, consumida pelo medo e pela culpa, convenceu-se de que Alan estava por trás dos assassinatos e temeu ser a próxima vítima. Ela correu freneticamente pelo acampamento escuro. Em sua fuga desesperada, Karen tropeçou nos corpos de Randy e Linda perto da casa de bombas. A descoberta macabra a chocou. Então, o assassino surgiu de repente bem na frente dela. Karen gritou e desmaiou no local. Pouco tempo depois, Karen recuperou a consciência e se viu de pé em uma cadeira com uma corda em volta do pescoço. A corda estava amarrada à tabela de basquete elevada no salão de recreação. O assassino estava por perto e acionou um interruptor, fazendo com que a tabela subisse. Nesse momento, Michael invadiu o salão de recreação e viu Karen em perigo. O assassino escapuliu para as sombras no momento em que Michael chegou. Michael correu para desligar a máquina e baixou a tabela, salvando a vida de Karen no último segundo. Furioso, Michael ficou convencido de que Alan era realmente o assassino. Ele pegou um malho de cricket como arma. Michael foi direto para o esconderijo favorito de Alan na mata. Lá, ele encontrou Alan encolhido entre suas rãs. Sem hesitar, Michael atacou, espancando Alan selvagemente com um malho de cricket. Alan foi deixado ensanguentado e ferido no chão enquanto a raiva de Michael continuava a crescer. Nesse momento, o verdadeiro assassino emergiu das sombras logo atrás de Michael. Pouco tempo depois, Rony, Rick e Jenny chegaram ao local. Eles encontraram Alan gravemente ferido, mas ainda vivo. Então, o xerife Jerry apareceu, aproximando-se do grupo. Falando naquela voz mecânica familiar, o xerife começou a monologar. As crianças neste acampamento nunca aprenderam. Elas praticavam bullying e feriam os outros e pensavam que se safariam. Mas agora, elas tiveram o que mereciam. Enquanto o xerife falava, Rony de repente percebeu com quem eles estavam realmente lidando. O xerife arrancou seu rosto falso, peruca e disfarce, revelando que ele era, na verdade, Angela Baker. Angela estava orgulhosamente em seu uniforme de polícia, sem se esconder mais, exibindo um sorriso selvagem. Então, Jenny notou algo no chão por perto e recuou horrorizada. Para o choque deles, descobriram o corpo de Michael caído ali. Ele havia sido completamente esfolado da cabeça aos pés. É uma alegria imensa ter você aqui. Muito obrigado por assistir até o fim. Me ajude a crescer se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.